Você quer investir em imóveis, mas não tem expertise suficiente para investir diretamente ou não tem recursos financeiros suficientes para comprar imóveis como investimento? A solução para você são os fundos de investimento. E neste vídeo eu vou te mostrar passo a passo como investir neste tipo de investimento. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora para o vídeo. E o que são os fundos imobiliários? Fundos imobiliários são tipos de investimento coletivo que funcionam no regime de condomínio fechado. Os recursos desse fundo são colocados no mercado imobiliário ou em imóveis propriamente ditos ou em papéis ligados a esses imóveis. Por exemplo, os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou as letras de crédito imobiliário, que são as LCIs. A forma de aquisição desses fundos é através de uma IPO ou através de um follow-on ou ainda do mercado secundário, que é onde a maioria dos investidores terá acesso. O funcionamento é complexo, mas bem simples de entender. Primeiro, o fundo precisa ter uma administradora que vai criar o fundo e definir as regras daquele fundo. Essa administradora, ela contrata uma gestora. O que essa gestora faz? Ela é responsável por escolher os ativos onde vai investir e a forma de investimento. Ela vai também definir quando é o melhor momento de adquirir, quando é o melhor momento de se desfazer de determinado ativo. Ou seja, ela vai fazer a gestão de uma maneira que ela consiga rentabilizar o dinheiro que foi investido naquele fundo. A forma de pagamento dos cotistas ou dos investidores é feita através de dividendos. Atualmente, os fundos são obrigados a distribuir 95% do seu rendimento no semestre, mas a prática é que essa distribuição seja feita mensalmente. Por isso que muita gente fala por aí que se você quiser receber dividendos todos os meses, você compra fundos imobiliários que todo mês você tem algum dinheiro ali entrando na sua conta. Os tipos de fundos, você vai encontrar os tipos de fundos que investem em shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos e também os que investem em certificados de recebíveis imobiliários e fundos de fundos. Os fundos de fundos são aqueles fundos que investem em outros fundos, ou seja, eles adquirem cotas de outros fundos e recebem os dividendos, também participam do aumento do valor das cotas e acaba rentabilizando os seus clientes os seus investidores de forma indireta. No caso dos shopping, lajes corporativas, galpões logísticos, nós chamamos de fundos de tijolo, porque estão ligados ao próprio imóvel, o imóvel físico. Já os que investem em papéis, no caso o certificado de recebíveis imobiliários, letra de crédito imobiliário, são chamados de fundos de papel, porque eles estão ligados a papéis e não a imóvel físico, pelo menos não diretamente. Quais são as vantagens? Existe uma vantagem que sempre era listada, que era a isenção de imposto sobre os rendimentos, sobre os dividendos. No entanto, como nós estamos passando por mudanças no regime tributário, na tributação, é possível que nós não tenhamos mais essa vantagem, por isso eu não listei aqui. Mas uma vantagem que continua é o acesso ao mercado imobiliário. Você sabe que o mercado imobiliário é um mercado muito caro. Para que você adquira um terreno que seja para alugar ou mesmo para construir e vender, para que você adquira um imóvel para locação ou mesmo comprar para revender, você sabe que o acesso é muito caro. Mesmo as entradas, dependendo do imóvel, são inacessíveis para a maioria dos brasileiros. Então, o fundo imobiliário permite que você participe desse mercado sem ter grandes volumes financeiros. Por exemplo, você com R$100 você consegue comprar cotas de, às vezes, várias cotas de um único fundo. Ou pelo menos uma cota de um outro fundo que que tenha a sua cota um pouco mais alta. Já eu vou mostrar onde você pesquisa esses fundos e quais são as principais características que você precisa observar. A outra vantagem é a gestão profissional. Porque imagina, você está iniciando aí no mercado imobiliário, você precisa entender de uma série de coisas, inclusive a documentação, que é uma infinidade de itens que você precisa prestar atenção. Quem já comprou imóvel sabe a quantidade de burocracia que enfrenta. E para atuar profissionalmente nesse mercado ainda é mais burocrático ainda. Precisa de uma série de licenças, precisa de uma série de requisitos que talvez seja
uma barreira muito grande de entrada nesse mercado. Daí os fundos você entra e tem um gestor lá que é profissional, que ele vai fazer toda essa questão da burocracia, que ele vai saber o momento certo do mercado de comprar, de vender, qual é a tendência da determinada região e uma série de coisas que somente com anos de experiência atuando efetivamente naquele mercado alguém poderia desenvolver. Agora vamos aos riscos. Os riscos são o risco de mercado, risco de vacância, risco de crédito e o risco de concentração. No risco de mercado, você sabe que o preço das cotas é o valor que você pagou. Digamos que você pagou por uma cota lá R$50. Se tiver algum problema ou alguma mudança, por exemplo, tributária, pode ser que o valor dessas cotas caia. Pode ser que muita gente decida que não vale mais a pena investir naquele fundo e comece a vender suas cotas. Quando tem muita gente vendendo as cotas, a tendência da cota é cair. Então pode ser que você observe que você comprou a 50 e de repente agora a sua cota está valendo R$45. Isso vai impactar no seu financeiro, te causando uma perda financeira. Pode ser que haja um problema econômico, uma taxa de desemprego altíssima. As variáveis macroeconômicas elas influenciam sim nos fundos imobiliários, mas também você precisa saber como é que essas variáveis estão sendo coletadas e qual é a metodologia por trás de cada uma dessas variáveis. Por exemplo, a taxa de desemprego é uma coisa que você precisa avaliar com cuidado por causa da metodologia. Questão dos desalentados e uma série de outras coisas. O próprio crescimento da renda, o volume de dinheiro disponível no mercado, que é o aumento da base monetária, às vezes a inflação é calculada com base no aumento de preços e a gente sabe que essa não é inflação real. Então tem uma série de coisas aí que precisam ser bem avaliadas. Mas, de fato, o risco de mercado é talvez o risco que você precise ficar de olho mais atento para que você não tenha perdas financeiras. O outro risco, que é o risco de vacância, está ligado àqueles fundos que têm a sua renda de aluguéis. Então, se digamos, um prédio que é daquele fundo está vazio, não está recebendo aluguéis, evidentemente os dividendos vão cair e o seu rendimento vai cair. Mas isso também acontece no caso do imóvel físico, principalmente porque você, quando vai investir diretamente, o mais comum é que você tenha poucos imóveis. Digamos que você tenha conseguido ali adquirir 2 imóveis. Se um deles ficar vazio, você já cai metade da sua renda. No caso dos fundos imobiliários, você está diversificando, ou seja, você está investindo em vários imóveis ao mesmo tempo. Então, esse risco de vacância ele fica diluído. E essa é uma das variáveis que você precisa observar quando você vai comprar as cotas daquele fundo. O risco de crédito está ligado àqueles fundos que investem em papéis, no caso os CRIs e as LCIs. E temos também o risco de concentração. O risco de concentração é aquele fundo que se concentra muito em uma só região. Vamos supor aqui que o fundo só tem imóveis ali no Rio Grande do Sul. Aí imagina aquela situação lá da enchente, o que aconteceria com esse fundo. O risco de concentração geográfica pode também estar ligado à decadência de uma determinada região e aquele fundo com certeza vai ter suas cotas depreciadas e você, mantendo o seu investimento naquele fundo, vai acabar tendo prejuízo. O risco de concentração não é só geográfica, ela pode também acontecer no próprio imóvel. É diferente se você tiver 100 salas comerciais em 10 prédios ou em 20 prédios, é melhor do que você ter 100 salas comerciais em um prédio só, porque aí você está concentrando todos os ativos em um só prédio. Então isso é ruim para o fundo. Também temos o risco de concentração no caso do inquilino. Vamos usar o mesmo exemplo do prédio. Se você tiver um prédio com, digamos, 50 salas comerciais, aí um só inquilino está alugando 40 dessas salas. Você está muito concentrado em um inquilino só. Se aquele inquilino, por algum motivo, romper o contrato, for para outro lugar, aí você tem uma queda ali brusca do seu rendimento. Então a concentração no inquilino também é um fator muito importante. Se você nota que aquele fundo só tem um inquilino, tem poucos inquilinos,
você pode ser que seja um alerta ali para que você saia daquele fundo ou que você não coloque seus recursos naquele fundo. E agora vamos ao passo a passo de como investir. Antes de tudo, você precisa ter um plano. O que você quer com esse fundo? Você quer aumentar o seu patrimônio? Você quer adquirir alguma coisa no futuro? Você precisa de um plano. Esse plano é que vai guiar os seus investimentos. Você quer só uma renda passiva ao longo do tempo? Em quanto tempo você quer adquirir essa renda passiva? Porque tudo isso vai dizer quanto você vai aportar mensalmente e quanto você vai receber no futuro, quando você tiver lá já a sua base de investimento consolidada. Então, depois de determinar esse fundo, esse plano, você vai ter de ter uma conta na corretora. Então, temos aí diversas corretoras, basta pesquisar pela internet. Eu não vou recomendar, porque esse vídeo aqui ele não é patrocinado por ninguém, e eu também não quero me comprometer indicando uma ou outra corretora, mas você pode escolher a corretora de acordo com as suas necessidades e verificar um requisito muito interessante, que é o requisito da comunicação do cliente com a corretora. Se for uma comunicação muito travada, se eles não costumarem não responder às suas questões, não dar o devido atendimento, talvez não seja uma corretora que você deva colocar os seus recursos ali. Porque se você tiver algum problema, quem é que vai resolver se ninguém te responde? Então esse é um ponto crucial. Tem um artigo no meu site letionario.org com os requisitos que você precisa observar para escolher uma boa corretora. Análise. Esse é um ponto crucial, porque você vai precisar ver quais são os melhores fundos de acordo com o seu plano. Então lembra aqui do plano que você fez? Você fez esse plano. Então ele tem lá, nesse plano, a quantidade de dinheiro que você tem e quanto que você vai pagar por cada cota, quantas cotas você vai adquirir, etc. Então tudo isso vai ter que se refletir aqui na sua análise. Você vai investir mais em fundos de papel? Vai investir mais em fundos de tijolo? Quais são esses fundos de tijolo? Vai se concentrar mais em shoppings? Vai se concentrar mais em lajes corporativas? Tudo isso já vai estar dentro do seu plano e você vai fazer, isso vai ajudar na sua análise. Daí eu vou mostrar um site onde você pode coletar dados que vão ajudar nessa análise e quais são as principais variáveis que você precisa observar. Depois que você fez a sua análise, vem a escolha, porque vai ter fundos que têm características muito parecidas, estão em situações muito parecidas e você vai ter de escolher um deles, porque a escolha é exatamente uma renúncia, né? Você escolhe um e vai deixar de investir em outro. Se você coloca metade dos recursos num, você já não vai ter mais metade para investir em outros e assim sucessivamente. Depois que você faz a escolha, você efetiva a sua compra. Ou seja, você vai aportar os recursos naquele fundo, vai colocar o dinheiro na corretora, a corretora vai fazer a compra para você, porque ela que é a intermediária entre você e a bolsa de valores. Depois que você compra, você precisa fazer o devido acompanhamento. E aí o mesmo site que eu vou mostrar, que é o site onde você vai ver a lista de fundos, é o site onde você vai também poder fazer o acompanhamento. Existem vários sites. A escolha desse site aqui não tem uma motivação pessoal, mas simplesmente porque ela tem algumas das características mais importantes para que você possa fazer uma boa escolha. Bora para o site. O nome do site é Ranking de Fundos Imobiliários, pelo menos é o que está aqui no título. Mas se você for ver aqui, o domínio é Funds, Funds, Explorer, explorr.com.br. E aqui você vê um ranking de fundos, mas você pode também procurar um fundo específico. Caso você tenha ouvido falar alguma coisa assim, você pode clicar aqui nessa lupa e digitar aqui a sigla do fundo. As características do fundo, as mais procuradas pelos investidores, eles colocam aqui, é o setor. Lembra do setor que a gente falou? Aqui o setor de papéis, aqui está indefinido, aqui são lajes corporativas, aqui são shoppings. Então aqui você já vê aqui qual é o setor e isso vai te ajudar de acordo com o seu plano a fazer a sua escolha. A liquidez diária depende do seu plano, se o seu plano é muito de longo prazo, se é de curto prazo, se é de médio prazo. Então esse dado aqui é muito importante. Agora ele é importante
também no sentido de que caso você não tenha muita segurança de que aquele fundo realmente faz sentido para você, que pode ser que aconteça alguma coisa que você precise sair, então você tem aqui uma liquidez que vai ser responsável pela possibilidade de você sair daquele fundo sem muito prejuízo, se for o caso. Se tiver algum evento econômico que você veja que vai prejudicar o fundo, você pode tentar vender, e se o fundo não tiver uma liquidez diária boa, você pode ficar preso ali sem conseguir vender, ou então ter de vender num preço muito baixo. Aqui o P/VP, que é essa quarta coluna, é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, o preço da cota sobre o valor patrimonial. Se esse número estiver abaixo de 1, significa que o preço da cota ele está inferior ao preço do patrimônio efetivo ali do fundo. Só para ilustrar, se você tivesse ali um fundo com patrimônio de 1 milhão, 100 mil cotas, teria de ter R$10 de valor. Se ela está a 9, então está abaixo do valor patrimonial, que é o que se reflete aqui nesse P/VP. Aqui você vê que tem vários fundos com essa situação, ou seja, o valor da cota é menor do que o valor patrimonial. Ou seja, se você multiplicar aqui todas as cotas pelo valor pela quantidade de cotas, não dá o valor do patrimônio do fundo. Aqui tem 0,85, 0,79, 0,99. E o que os melhores analistas do mercado recomendam? Os melhores analistas de fundos recomendam que você adquira fundos que estejam entre 0,9 e 1,1, ou seja, de relação de 90% a 110%. Por quê? Acima de 1,10, eles consideram que o fundo está muito caro. Abaixo de 0,90, ele considera que o mercado está enxergando um problema muito sério naquele fundo, e pode ser que não seja só porque está barato, pode ser que realmente tenha um problema sério e que vai impactar tanto no preço das cotas, quanto já impactou, né? Quanto na geração de dividendos. Outra variável importante que é sempre observada, principalmente para quem quer uma renda passiva, é o dividend yield, que está aqui. O primeiro aqui está 1,40, o segundo 1,30, aqui já tem 1,59, então isso vai ser importante para quem está preocupado ali com a renda passiva, principalmente. A variação de preço, aqui tem 0,45 negativa, e tem outra aqui com aumento de 3,09 positivo, e assim por diante. Você tem aqui ainda outros dados, e se você quiser você pode também trocar algumas das variáveis que estão aqui, você pode configurar. Mas não tem só isso, tá? Se você pegar aqui um fundo, por exemplo, vou escolher esse fundo BBPO11. Aí ele me dá as características detalhadas desse fundo. A liquidez média diária, que é 1,8 milhão. O último rendimento, que foi de 98 centavos. Dividend yield, 14,31%. Aqui você tem o valor patrimonial da cota, que é 101,39. O P/VP 0,80. No caso, isso significa que está abaixo o preço negociado está abaixo do valor patrimonial. E para cá para baixo você tem um comentário dos analistas desse site. Aqui você vai encontrar o gráfico ligado aos dividendos em reais e em percentual, e ainda tem aqui algumas outras informações, cotação, tem um gráfico aqui da cotação do fundo. Ainda tem esse comparativo. Se você tivesse aplicado 50 mil, o montante final do fundo seria R$ 59.006,44. A valorização patrimonial teria sido aqui no fundo 53.005. O montante na poupança teria sido 53 mil. O rendimento isento de IR no fundo 6.001, e aqui a comparação do fundo contra a poupança, tá? Então ele já faz aqui uma comparação para quem ainda tem dinheiro na poupança. Tem essa comparação aqui para que você avalie se é uma boa. Agora também tem de ter
o cuidado, porque às vezes você não tem fundos aqui que a poupança se sai melhor, tá? Então depende do fundo, não é todo fundo que vai alcançar assim, um retorno melhor que a poupança. Uma coisa interessante para que você observe, lembra do risco de concentração? Você vai ver aqui a área bruta por estado e você vê que o fundo está em 11 estados. Então ele não tem uma concentração geográfica, isso é bom. Aqui ele tem a participação por fatia, que dá para você ver que ele tem aqui mais imóveis em São Paulo e em Minas Gerais. Aqui em terceiro praticamente que fica o Paraná. Aqui você tem o Distrito Federal. Essas áreas aqui a gente sabe que são muito boas. E os endereços, é importante também, se você quer realmente investir, você precisa saber os endereços, onde é que estão esses imóveis, para que você acompanhe o que está acontecendo com eles. Então esse site é muito bom, mas se você quiser outro site também, conhecer outros, você pode fazer uma pesquisa no Google e achar diversos outros sites que podem ser interessantes para que você faça uma boa análise. Uma informação que eu não encontrei nesse site é a taxa de vacância. Aí tem outro site que tem a taxa de vacância, onde você pode ir coletar esse dado também, que é um dado muito importante. Dessa forma você viu os principais passos e as principais características dos fundos imobiliários e assim você pode tomar uma melhor decisão de forma independente, escolhendo por conta própria ou mesmo escolhendo, conversando melhor com um profissional para que você saiba algumas coisas básicas, para que você não simplesmente tente seguir uma carteira de alguém sem fazer a menor consideração, sem ter nenhum conhecimento a respeito daquilo. Ou seja, você não fica totalmente nas mãos de uma pessoa que tem mais experiência. É bom conversar com um profissional mais experiente, mas é bom que você tenha seus próprios conhecimentos para que você não fique refém da opinião alheia. Desejo a você excelentes decisões financeiras e até o próximo vídeo.